Olá, caríssimos estudantes, Colégio Andrade, professor Wagner com vocês em mais uma aula. Então hoje, primeiro ano, nós vamos falar desse grande pensador da sociologia, considerado um dos fundadores, juntamente com Emile Durkheim e Max Weber, chamado Karl Marx, mais conhecido como Marx. Então, na apostila de vocês, sintonizem lá a partir da página 23 para que a gente faça esse percurso juntos. Bom? Então vamos lá, estamos nessa segunda semana então de quarentena e nós vamos explorar as ideias desse grande pensador que recebeu alguns títulos, né? O título, por exemplo, de crítico do capitalismo. Então Karl Marx, nas suas obras, ele faz toda uma análise profunda a respeito desse sistema e mostra que o capitalismo ele é o responsável por todos os males que existem numa sociedade. Então nós vamos, durante essa aula, de uma forma resumida, procurar entender um pouco dessa proposta de Marx. Ele também recebeu o título de intelectual do proletariado. Então a época que Karl Marx viveu, do século XIX, né, uma época onde os trabalhadores viviam numa condição muito ruim, né, logo com a ascensão da Revolução Industrial, no século XIX, a gente percebe que os trabalhadores não tinham nenhum direito garantido em lei, por exemplo. Né? Os trabalhadores não tinham separação entre a sua residência e o local onde eles trabalhavam, nas fábricas, nas indústrias. Então, Karl Marx vem com uma proposta de resgatar a dignidade dessas pessoas que viviam em condições muito degradantes, em condições de extrema exploração da sua mão de obra. E intelectual do proletariado significa justamente isso, aquele que vai pensar pelos trabalhadores, levantar a bandeira pelos interesses dos trabalhadores. Proletário, em outras palavras, são trabalhadores. A prole, né, aqueles que são muitos. É um outro nome para grupo de trabalhadores, tá? Proletariado. Ele também recebeu o título de precursor do comunismo. Por quê? Porque é aquele pensador que cursou antes o caminho, preparou os caminhos para essa proposta de um novo sistema econômico, o sistema comunista. Porque Karl Marx vai se propor justamente a supressão do capitalismo e no lugar colocar um novo sistema, uma nova organização econômica. Então, Karl Marx, ele é um dos fundadores da sociologia, muito respeitado dentro da filosofia, um grande nome da história. Então, podemos dizer assim que as ideias de Karl Marx influenciaram o mundo. Durante grande parte da nossa história, o mundo esteve nessa polarização, dividido, né, entre sistema capitalista e sistema comunista. O método que Karl Marx utiliza, né, todo pensador, todo cientista social usa um método, que é um caminho para chegar a um resultado. No caso de Karl Marx, o caminho utilizado é o caminho da dialética materialista histórica. Então a sigla é DIAMAT. Então dialético porque ele pega emprestado, melhor dizendo, o método de Hegel, né, que é o método da dialética trifásica de 3 fases, tese, antítese e síntese. Karl Marx trabalha na sua filosofia a partir dessa dialética, né? Para ele a dialética, a tese é o rico, a antítese é o pobre, e a síntese, que vai carregar elementos da tese e da antítese, mas sendo uma ideia completamente nova, é o comunismo para ele. Materialista porque a preocupação de Karl Marx é uma preocupação material. Material não no sentido de ser avarento, apegado às coisas materiais, mas mostra que para o ser humano ter dignidade, ele precisa primeiro de uma base material mínima para poder aí sim construir uma educação, construir todo o restante. Histórico porque ele recorre, né, faz uma análise da luta de classes na história, desde os primórdios, desde as primeiras civilizações. Então ele vai mostrar que a história humana é a história da luta de classes. Filosofia de Karl Marx ficou conhecida como a filosofia da praxis, ou seja, a filosofia da prática. Então ele tem uma frase que ilustra bem o que seria essa filosofia da praxis.
Os filósofos se limitaram a interpretar o mundo, enquanto que o mais importante é transformá-lo. Então Karl Marx é um grande crítico de filosofias de gabinete, de filosofias que ficam com a cabeça nas nuvens, de filosofia que não estão comprometidas com a mudança da realidade. Então uma verdadeira filosofia é a filosofia que leva à ação, leva a pessoa a tentar transformar a sua realidade. Por isso que ele vai dizer que os filósofos se preocuparam muito em explicar o mundo, preocupação com a metafísica, inclusive, né, com coisas que estão além do nosso mundo material, enquanto que o mais importante mesmo para Karl Marx é uma filosofia comprometida com a mudança da realidade social das pessoas. Então vamos avançar mais um pouquinho. Principal obra de Karl Marx, O Capital. Então nós temos aqui, né, uma ilustração de uma obra, dessa obra de Karl Marx. Está o símbolo do comunismo aqui, né? O martelo e a foice. Então, qual é a análise que Karl Marx faz nessa obra? A análise da sociedade capitalista, a crítica que ele faz a esse sistema. Então, como é formada uma sociedade capitalista? Né? Você tem um pequeno grupo que são os patrões, né? Também conhecido como burguesia, que são donas dos bens de produção, ou seja, donas de toda a riqueza. O que seria essa riqueza? As terras, o próprio dinheiro, as máquinas, as ferramentas para produzir. Então, uma grande parcela, 90% dessa riqueza, dos bens de produção, para Karl Marx, está concentrado nesses 10% de pessoas que são considerados os patrões, os burgueses. E existe muita concentração econômica nas mãos de poucos. E 90% da população, né, de acordo com essa análise que Karl Marx faz, é o proletariado, são os trabalhadores, né, que não possuem os bens de produção, ou possuem uma parte ínfima, muito pouco. E o que resta para esses proletários, então? A única propriedade que eles têm, de fato, é a sua mão de obra. E eles vendem essa mão de obra justamente para os patrões, para poder manter, de acordo com Karl Marx, os seus privilégios, o seu padrão refinado de consumo. Então, quem sustenta esse pequeno grupo, para Karl Marx, são justamente, né, são os proletários, são os trabalhadores. Então, aí que está a crítica de Karl Marx. Né? Existe uma desigualdade econômica muito grande. Né? Existe um abismo entre patrões e proletariados. Então, a proposta dele seria socializar os bens de produção, para que as pessoas tendo acesso a esses bens de produção, possam construir uma sociedade mais justa, mais igualitária, mais fraterna, economicamente mais bem distribuída. Então é aí que se consiste essa crítica que Karl Marx faz. Tá? Então por isso que ele vai dizer que o capitalismo ele é esse sistema injusto por princípio, porque essa lógica nunca muda. Pelo contrário, cada vez mais existe concentração econômica nas mãos de poucos. Independente da gente concordar ou não com Karl Marx, uma coisa é fato. No nosso mundo hoje, cada vez mais você tem maior concentração de renda nas mãos de uma minoria. Então, para termos uma ideia, dados atualizados, 67 pessoas no mundo detêm 50% da riqueza mundial. Então isso mostra, né, como que o que Karl Marx falou realmente fez sentido e se concretizou no mundo contemporâneo. Então vamos trabalhar, né, de uma forma resumida os principais conceitos de Karl Marx. Então nós temos, por exemplo, o conceito de alienação. O que é alienação? Tornar do outro aquilo que lhe é próprio. A falta de autonomia. Então, para Karl Marx, o trabalho que o proletariado exerce é um trabalho alienado. Por quê? Porque ele não é dono dos bens de produção. Ele só entra com a sua mão de obra. E que, por ser muito numerosa, cada vez mais é desvalorizada essa mão de obra. Então, como o trabalhador não é dono dos bens de produção, então o trabalho é como um estranhamento para ele.
porque ele não é dono das suas horas, ele vende as suas horas e aquelas horas já não são mais dele, aquelas horas pertencem àquele que o contratou, ao seu patrão, né? E por não ser dono desses bens de produção, o trabalho vai se tornar algo alienado, né? Porque ele, muitas vezes na linha de produção, nas fábricas, nas indústrias, ele sempre executa a mesma tarefa, então é um trabalho repetitivo, é um trabalho estafante muitas vezes, então ele não tem mais a noção do todo, né? Desenvolve doenças a partir disso, por causa das lesões por esforços repetitivos, problemas inclusive psicológicos, né, mentais. Então Karl Marx questiona como que o trabalho dentro do capitalismo, dentro da sua realidade, ali do seu contexto, é um trabalho alienado, porque falta autonomia e é um trabalho onde o trabalhador se sente estranho perante ele. O trabalho é estranho ao trabalhador. O conceito de mais-valia, para Karl Marx, né, que é o conceito de exploração do trabalho. O trabalhador só recebe o necessário para a sua sobrevivência. Então ele se mantém naquele padrão mínimo a vida inteira. Então, para Karl Marx, né, o trabalhador ele produz muitas riquezas, mas ele é remunerado de uma forma muito inferior àquilo que ele realmente merecia pelo tanto que ele produz, pelo tanto que ele trabalha. Aí é o conceito de mais-valia, de exploração sistemática do trabalhador que é feito pelos seus patrões, pelos burgueses. Bom, para Karl Marx também um conceito importante é o conceito de fetiche da mercadoria. Né? Fetiche nos lembra a palavra fantasia. Então, muitas vezes a mercadoria ela adquire ideias, ela adquire um preço que não pertence a ela de fato. Dentro do capitalismo, a mercadoria se humaniza e o trabalhador se desumaniza diante dela. Por que ele está dizendo isso? Porque muitas vezes uma marca, por exemplo, pelo simples fato daquela marca ser um símbolo de ostentação, por exemplo, né, um símbolo de status, ela acaba tendo um preço que é um preço fantasioso, é um preço que não tem uma lógica racional para explicá-lo, mas apenas uma lógica que foi criada pela propaganda a respeito daquele produto. Então o fetiche da mercadoria, né? Adquirir aquele produto é como se você adquirisse também, juntamente com ele, ideais de felicidade, né? Ideais de realização pessoal, de superioridade, áreas de superioridade, e que na verdade tudo isso está apenas no campo fantasioso, no campo da fetichização da mercadoria. Ideologia também é um conceito importante em Karl Marx, né, porque ele vai dizer que a ideologia sempre ela é pejorativa. Pelo senso comum, ideologia é o conjunto de ideias. Para Karl Marx, a ideologia é o mascaramento da realidade social. Por quê? Porque ela não é simplesmente um conjunto de ideias, como no senso comum a gente pensa, né, a ideologia. Para ele, a ideologia ela é um conjunto de ideias sim, mas sempre com o objetivo de manutenção do poder da classe dominante sobre a classe dominada. Então, dentro do capitalismo, as classes mais abastadas, né, os patrões, os burgueses, eles conseguem manter um poder de manipulação sobre as classes dominadas a partir da ideologia. Então a ideologia, por exemplo, da meritocracia, que se você se esforçar, você realmente trabalhar bastante, você vai conseguir, né, galgar rumo a uma classe A. No fundo, muitas vezes, não é só uma questão de esforço. Você precisa ter oportunidade para crescer, né? Você precisa ter a chance de estudar para isso. E isso não é algo acessível a todos, mas a um pequeno grupo. Então, hoje nós temos os Estados Unidos, que é a maior potência capitalista no mundo. E é o país mais ideológico. Ideológico em que sentido? Porque eles querem parecer a nação, né, o American Life, a nação abençoada por Deus. Eles sempre querem se apresentar dessa forma para o mundo, na sua música,
na sua produção cinematográfica, sempre vai ali aparecer nos personagens, os super-heróis, as cores da bandeira estadunidense. Então eles querem transmitir essa imagem de superioridade a todo instante, de exemplo para o mundo, que todos devem se espelhar neles. Então existe ali toda uma forte propaganda de uma ideologia. Então, é o país mais ideológico que existe no mundo. Então, para Karl Marx, o capitalismo é essa caixa de Pandora. Então, na mitologia, a caixa de Pandora é aquela caixa que se abre e dela saem todas as coisas ruins, né? É a caixa da origem de todos os males. Então, na visão de Karl Marx, o capitalismo ele é um sistema vampiro que suga o sangue da mão de obra das pessoas. Então, ele é uma caixa de Pandora, que quando aberta, dali saem a fome, a miséria, as injustiças sociais que existem e tudo aquilo que a gente possa imaginar de ruim. Então, já que o capitalismo, né, Karl Marx como um sociólogo, identifica que ele é a origem, a causa dos problemas sociais, então devemos procurar mudar e exterminar essa origem de todos os males. De que forma? Colocando no lugar, né, um outro sistema, que é o sistema comunista na visão dele, né, que pode vir de uma maneira democrática, por meio de eleições, ou pode vir também de uma maneira violenta, a luta armada. Então os trabalhadores estão em maior número. Karl Marx tem até uma frase, né, que diz: trabalhadores, univos, porque a única coisa que vocês têm a perder são as suas correntes. Então ele vai dizer que a força, né, lembrar da força do trabalhador, a força que ele tem na mão, a força de transformação social, né, a força da revolução. Então ele vai dizer, né, que a partir do momento que os trabalhadores tomarem o poder, eles podem implantar uma nova forma de sistema econômico, um novo regime. E nesse regime vai haver uma distribuição equitativa dos bens de produção, né, e uma isonomia salarial, onde todos vão ter a oportunidade de ter uma vida mais igual, independente das questões, dos tipos de trabalho que ele vai exercer, porque todo trabalho é importante numa sociedade. Não existe um trabalho superior, mais importante do que o outro. E todos exigem também conhecimento, exigem estudo. Eu vou dar um exemplo de ideologia para vocês, né? Para Karl Marx, a religião é uma ideologia. Tanto é que uma frase de Karl Marx traduz isso: a religião é o ópio do povo. Então, muitas vezes, a religião ela é algo que serve para anestesiar as mentes, para criar uma ideia de rebanho, das pessoas serem obedientes, de elas não se revoltarem, serem sempre mansas e humildes. Então é um exemplo de ideologia, né? O que é o ópio do povo? O ópio é uma droga que anestesia, né? Uma droga que causa dependência. E veja que ele não está criticando o conceito de Deus, está criticando a instituição. Bom, para concluir, lição de casa, tá bom? Então lá na apostila de vocês, páginas 25 a 31, realizem todos os exercícios que estão lá, tanto dissertativos quanto de múltipla escolha, tá? Os objetivos. Temos o nosso canal de comunicação, né? Colégio Andrade, então façam isso, mandem e-mail se precisar e estou aí à disposição. Bom, encerro por aqui, obrigado, forte abraço, primeiro ano, até a próxima e faço votos que estejamos muito em breve aí, depois dessa pandemia, juntos presencialmente. Tá bom? Tchau, até a próxima, beijo no coração.